Olá, nobres amigos, eu sou o príncipe Lucas Possalski II, príncipe exilado, e nesse vídeo aqui, assim como esse brasãozinho de fundo, porém não exatamente só sobre ele, mas sim sobre ele e sobre ele próprio em si, o objeto, não apenas a simbologia medieval dele, falarei para vocês se a lei da heráldica faz sentido ainda nos dias de hoje. Sim, eu acho esse tema um tanto quanto, não sei se necessário ou desnecessário, e até foda explicar meu sentimento em relação a esse tema, porque assim, outro dia, um tempão atrás, eu recebi um comentário de alguém que passou no canal aqui, não sei se é seguidor ou não é, que falou assim: olha, toma cuidado com esse negócio de heráldica, para não tomar processo, porque você pode estar, de repente, utilizando um símbolo que outra família também tenha e coisa assim. E aí, óbvio, eu fui estudar melhor o assunto, porque afinal, processos e preocupações com heráldica teria que ser algo em relação aos dias de hoje. Não bastaria estar preocupado com uma coisa lá da Idade Média, porque não faria sentido alguém processar quem quer que seja hoje por causa de algo da Idade Média. Mas eu fui entender melhor a situação. Enfim, o que eu posso dizer é que a lei da heráldica, no passado, ela tinha um monte de simbologias e significados, como por exemplo, as divisões do brasão, o tipo de símbolo que ele ostentava, as cores, a quantidade de visões e símbolos, tudo tinha seu significado. Por exemplo, um brasão composto de uma camada... A camada central é geralmente a camada da família em si. A camada superior, o que vem acima da família, é considerada a camada de chefe, ou seja, a camada do suzerano da família. A camada inferior é a camada de campanha, que geralmente define o motivo pelo qual a família se tornou nobre, ou se tornou aquela família. O símbolo da família, animal ou peça, sei lá o que fosse aí, também. As cores, por exemplo, também. Por sinal, esse brasão aqui tem um exemplo muito claro de como isso aqui está errado perante padrões medievais, mas eu resolvi colocá-lo assim porque, meramente, eu achei mais legal assim. Primeira coisa, tá vendo essa bandagem branca no meio? Isso aqui não era para existir no brasão. Era só para ser um risco comum e ter o lado quadriculado e lado azul, por exemplo. A segunda coisa, o dragão. Ele tá bem em cima da risca branca. O quadriculado, provavelmente eu não teria problema, nem do azul, mas por estar em cima da risca branca em si, você não poderia, durante a Idade Média, pelo menos durante o período já cristão dela, colocar cor amarela sobre o branco, porque essas na heráldica são consideradas cores metálicas, ouro e prata, e a combinação dessas juntas só era permitida à Igreja e ao Vaticano. Então o que eu estou fazendo aqui teoricamente seria uma heresia. Porém, lógico, não estamos mais na Idade Média, e apesar dessa risca branca ser meio nonsense aí, o traçado do resto do brasão preserva todo o sentido original da minha família, e sim, esse foi um brasão modificado por mim. O brasão original da minha família era uma coisa parecida com isso, porém com uma coroa caída, né? O que significa de destronado mesmo. Porém, eu estou restaurando os antigos brasões pagãos e botei de volta o dragãozinho, porque o dragãozinho já pertenceu à minha família. Mas enfim, o fato de eu ter colocado um dragãozinho sobre um fundo branco hoje não vai fazer o Vaticano me processar. Isso é uma coisa importante ressaltar, porque o Vaticano já nem liga, ele só quer preservar a sua imagem cristã hoje. Hoje já não faz mais sentido. Eu coloquei um símbolo amarelo sobre um símbolo branco, então estou tentando tomar a heráldica do Vaticano. Não, cara, não faz sentido nem pra mim nem pro Vaticano isso hoje. Então, podemos dizer que nem tudo que era a lei da heráldica na Idade Média faz sentido nos dias de hoje. Mas aí você tá se perguntando, mas você fez esse vídeo, então por que você ia fazer um vídeo só pra falar uma besteira dessas aí, Docas? Porque eu pesquisei. Porque sim, a tradição heráldica deixou de ser utilizada apenas para nobres e famílias, para ser utilizada também em cidades, governos e coisa assim. E tudo que entra um governo, a coisa complica um pouco, né? Como podemos sempre ver. O que eu quero dizer com isso é que a heráldica passou a ser utilizada como símbolos militares de governos e de países. E esses daí pertencem a esses governos e países. E provavelmente, se você utilizar símbolos muito parecidos com esses símbolos heráldicos nacionais, aí neste caso talvez renda alguma confusãozinha pra você. Mas aí a confusão é muito mais no sentido de você, na visão deles, tentar supostamente falsificar o símbolo nacional deles, do que propriamente por você estar quebrando alguma lei da heráldica medieval e coisa assim. Isso pode causar alguma confusãozinha. E por fim, mas não menos importante, uma coisa importante ressaltar é que no mundo moderno existem, no moderno mundo atual quero dizer, existem marcas registradas. Já viu aquele R dentro do circulinho do lado de alguma marca quando você está lendo o nome dela? Então, aquilo ali significa marca registrada. Significa que um cara pagou para um instituto de registros guardá-la como patente dele. E paga uma mensalidade lá de tempos em tempos para poder renovar a posse desse nome para este determinado uso. E isso acontece bastante, mas geralmente
Como funciona isso? Olha, eu que sou publicitário, eu posso explicar relativamente bem a coisa. As pessoas que produzem alguma coisa, elas geralmente criam uma marca para poder diferenciar seus produtos. E aí elas colocam o simbolinho delas, a escrita delas, o nome lá e todo o resto. E elas registram para que ninguém faça exatamente igual ao dela, porque senão poderiam ficar falsificando o produto dela e alegar que era dela. Pelo menos esse era o intuito original. Então, elas registram para poder preservar, dizendo que esse produto é dela mesmo, não vai ser de mais ninguém. Se alguém fizer um igual, vai ser falso, não vai ser o dela de verdade. E isso é outra coisa que também pode representar alguma confusãozinha. Embora seja muito raro alguém utilizar brasões medievais ou heráldica medieval para registro de marcas, sempre existe aquele que vai fazer isso de alguma forma. E se você por acaso coincidir de usar o mesmo, somente for uma coisa de renome, isso é uma coisa importante ressaltar, porque quando não é uma marca de renome, você pode até alegar que está em outro ramo e não tem nada a ver. E aí não vai ser encarado como falsificação, se você não fizer exatamente a mesma coisa que a pessoa. Mas quando é marca de renome, copiar geralmente significa quebra de direitos autorais ou quebra de patente e registro de propriedade industrial. Então, neste caso, também pode representar alguma confusãozinha. Porém, como eu já expliquei neste vídeo aqui, é muito difícil você conseguir alguma confusão de fato com heráldica medieval nos dias de hoje. Você teria que fazer alguma besteira muito grande para conseguir. Então sim, se você gosta de um brasãozinho aí, mesmo que não seja o original exato da sua família, ou não esteja preciso com as leis da heráldica medieval, que nem esse aí atrás, por causa da faixinha branca no meio, mesmo que não seja algo assim, você pode usá-lo, ninguém vai te recriminar por isso. Porém, toma cuidado com esses dois exemplos que eu falei. Fora isso, eu acho que é uma preocupação descabida, sinceramente. E, enfim, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Se gostaram, por favor, deixe seu like. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Obrigado!